10h35, nós estamos em contato agora com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o homem que comanda aqui o Poder Judiciário em São Paulo, que é o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Por quê? Porque a notícia é de que o Poder Judiciário está congestionado de ações, está com um número de ações muito acima do que seria o normal e seria até a capacidade de julgamento do próprio Poder Judiciário. Desembargador, bom dia, obrigado pela sua participação aqui, presidente. Bom dia, Sabino, bom dia, Lupato. Bom dia. É um prazer para o Tribunal de Justiça poder conversar com a Rádio Bandeirantes nesta manhã de quinta-feira. Obrigado, presidente. E eu queria começar o senhor falando um pouquinho desses números. Como é que está essa questão da sobrecarga de processos no Poder Judiciário no Estado de São Paulo? Por favor. Sabino, o Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando o número de feitos em andamento, tem o maior acervo do planeta. É o maior tribunal do mundo em acervo processual. Nós temos em andamento cerca de 21 milhões de processos. Então você e os seus ouvintes podem imaginar a dificuldade que é administrar um tribunal com 21 milhões de processos em andamento. Para isso, o tribunal também, em contrapartida, é o maior tribunal do país em número de magistrados. Nós somos cerca de 2.500 magistrados, quase 40 mil servidores, tudo isso espalhado em 320 comarcas e 785 prédios. Veja a dimensão do Poder Judiciário de São Paulo. E, de fato, nós temos procurado combater o excesso de judicialização. O que atravanca o Tribunal de São Paulo cerca de 12,7 milhões de processos. Dos 21 que nós temos, diz respeito à execução fiscal. E é o poder público que atravanca o andamento processual do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando eles ajuizam, quando o poder público, municipal ou estadual, ajuiza a execução fiscal, veja que mais da metade do nosso acervo diz respeito especificamente a esse tipo de ação, a execução fiscal. O poder executivo é que sobrecarrega o Poder Judiciário? É isso que o senhor está dizendo? Sim, as prefeituras e o governo estadual. O governo estadual, nós temos um projeto em andamento com eles, que de fato o relacionamento com a Procuradoria-Geral do Estado não podia ser melhor. Mas nós temos os poderes executivos municipais que anualmente ajuizavam centenas de milhares de execuções fiscais. Estou dizendo a você que tínhamos e temos ainda mais de 11 milhões de feitos em andamento, em execução fiscal. Mais da metade, então. Agora, não é o caso deles efetivamente ajuizar essas ações, do contrário, estariam desrespeitando a lei? Eles não são obrigados a entrar com essas ações? Sim, até pouco tempo atrás eles eram obrigados a ajuizar a execução fiscal. No entanto, se você me permite, eu vou explicar rapidamente, de maneira mais palatável possível. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal baixou o tema 1184 e, em seguida, o Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 547, e o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, uma resolução nos mesmos moldes, que estabelece o seguinte: a execução fiscal parada há mais de ano e de baixo valor inferior a 10 mil reais, sem qualquer possibilidade, qualquer factibilidade de sucesso, de cobrança do débito, ela pode ser extinta. Então, com base nessa providência tomada pelo Conselho Nacional de Justiça, aliás, uma das bandeiras da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso foi exatamente o combate ao desenfreado ajuizamento de execução fiscal. Nós, quando começamos a gestão aqui em São Paulo, neste ano, lançamos o projeto Execução Fiscal Eficiente. Por esse projeto, essas execuções paradas há mais de ano,
sem a mínima possibilidade de sucesso e com valor inferior a R$ 10.000, e diante da inexistência de bens a penhorar, nós estamos dando cumprimento ao tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e estamos extinguindo essas ações. Para que você tenha uma ideia, nós assinamos esses acordos em 10 de maio deste ano. E o processo mesmo de extinção começou no mês de julho. Só no mês de julho, até hoje, nós extinguimos cerca de 1.100.000 execuções fiscais. Imagine, nós calculamos que dos 12 milhões de execuções fiscais em andamento, cerca de 9 milhões são similares a essas, valores inferiores a R$ 10.000, paradas há mais de ano e sem possibilidade de sucesso. Então, nós pretendemos, até o final do ano, extinguir perto de 8 milhões de execuções. Imagine você, se de 21 milhões de processos eu extingo 8 milhões, como eu vou poder redirecionar nossos recursos humanos e financeiros para aquilo que efetivamente é necessário para o brasileiro de São Paulo. O senhor comentava sobre o principal problema dos 21 milhões de processos no tribunal hoje. 12 milhões são de execução fiscal, já acabou com 1 milhão de julho para cá, e o senhor acredita que até o fim do ano também já pode chegar aos 9 milhões que estão com valores abaixo dos R$ 10.000. Só que ainda a outra metade continua. E ainda é um valor, um número muito alto, né? Teremos aí mais de 10 milhões de processos em andamento. Como se pode solucionar essa outra parte dos processos? Veja bem, Sabino, quando você elimina praticamente metade do seu acervo, toda a estrutura que você tem, infraestrutura de pessoal, infraestrutura tecnológica, não é? Tudo vai ser mais, vai poder fluir de maneira mais suave, mais leve. E nós estamos investindo também, Sabino, na alteração do nosso sistema de informática. Nós estamos migrando para um sistema público, porém mais eficiente daquele que nós temos hoje. Então são medidas, é um conjunto de medidas que deve levar e levará com certeza numa agilização daquilo que vai sobrar após a extinção das execuções fiscais, que são processos de suma importância, processos criminais, processos ligados ao direito de família, processos mais ligados diretamente ao cidadão. Presidente, e tecnologia, inteligência artificial para ajudar a agilizar isso? O tribunal está pensando, já implementou alguma coisa nesse sentido? Sim, nós temos um convênio com a Universidade de São Paulo para o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, Sabino, é bom que se diga, e bom que fique frisado, não vai jamais substituir o juiz ou o funcionário e principalmente o magistrado. A decisão nunca será entregue a uma máquina, evidentemente. Mas a seleção de temas, a triagem de documentos, a triagem de recursos, isso sim, nós podemos utilizar a inteligência artificial com bastante eficiência. Hoje, inclusive, nós já usamos em grande escala robôs que fazem esse trabalho braçal de seleção, de triagem. Mas a inteligência artificial está sendo já testada, mas eu friso e faço questão de fazer isso sempre, jamais substituirá o juiz. Eu só queria, se você me permite, fazer só mais um acréscimo em relação à execução fiscal. As prefeituras que estão atendendo a nossa oferta de acordo, não é? Acordo para participar desse projeto de execução fiscal eficiente e que não mais ajuizam antes de fazer o protesto da certidão da dívida ativa, as prefeituras que optaram pelo protesto, ao invés de ajuizar a execução fiscal, estão aumentando assustadoramente a arrecadação. O devedor fiscal, ele prefere pagar o seu débito quando é protestado
e vai protelando o pagamento quando é réu numa execução fiscal. Tem sido muito eficiente o protesto prévio utilizado pelas prefeituras. Guarulhos, por exemplo, quando passou a fazer o prévio protesto da certidão da dívida ativa, praticamente já no segundo ano quintuplicou a sua arrecadação. O senhor comentou que a inteligência artificial pode entrar como uma ferramenta para melhorar a eficiência dos juízes. Qual é a opinião do senhor sobre a eficiência hoje? Como funciona? É eficiente? Precisam de novas vagas abertas? Gostaria que o senhor comentasse isso. E, aliás, nesse sentido da pergunta do Vitor Lupato, presidente, se o senhor me permite, Pois não. o Ministério Público tomou uma decisão lá no Conselho Superior do Ministério Público de remunerar de forma extra os promotores que tiverem excesso de trabalho. No primeiro momento, com 3 dias a mais, e agora uma reivindicação de 10 dias a mais de salário ou de folga, né, para esses promotores que tiverem excesso de trabalho. É uma providência que pode ser tomada no Poder Judiciário também em relação aos magistrados? Aqui, Sabino, já foi tomada. Quase que o Poder Judiciário Nacional, os magistrados já recebem, por excesso de trabalho, uma verba denominada licença compensatória. Então, ao invés de descansar os finais de semana, ao invés da folga que normalmente tem, os magistrados que querem, que assim pretendem, redobram a sua carga de trabalho e, para isso, recebem essa licença compensatória. Como fosse, por exemplo, guardado as proporções, uma hora extra, né, que se paga um banco de horas, ao trabalhador comum. Oi? Um banco de horas, como se fosse mais ou menos isso. Agora, respondendo à primeira parte da pergunta, o Tribunal de Justiça de São Paulo constantemente vai reorganizando o seu quadro funcional, especialmente de magistrados. A questão de 3 ou 4 semanas, nós damos posse a 126 novos juízes substitutos. Eles estão na escola e estão fazendo o curso preparatório de iniciação funcional e, por volta do dia 18 ou 20 de outubro, eles assumirão a jurisdição. Então, nós constantemente promovemos concursos de ingresso na magistratura. Esses 126 tomaram posse. Na semana seguinte, eu já abri um novo concurso que já está com o edital em andamento para que novos magistrados, até meados do ano que vem, sejam também incorporados ao nosso corpo de juízes. Presidente, fazer uma pergunta um pouco mais complicada, não me leve a mal, com todo o respeito, mas assim, com o tempo que os magistrados têm de férias anuais, né, mais feriados, etc. Feriado todo trabalhador tem direito, mas, se eu não me engano, são 60 dias por ano. Isso não complica e não congestiona ainda mais, presidente? Sabino, Lupato, de fato, a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional outorgam aos magistrados 60 dias de férias anuais. Isso é previsão legal e, de fato, ele existe. Porém, eu adianto a você que nenhum magistrado de São Paulo consegue gozar 60 dias de férias por ano, mercê da excessiva demanda que todos nós temos. Você veja que para cerca de 2.500 magistrados, um acervo de 21 milhões de processos, você deve imaginar o que é a vida de um magistrado de São Paulo. Eu queria fazer um último questionamento para o senhor, e aí, para saber até a opinião, porque não faz muito tempo o presidente Lula deu uma declaração dizendo que o Brasil tinha advogado até demais. E que isso aqui em São Paulo se confirma segundo o ranking que é apresentado pela OAB. São Paulo tem 372.684 advogados. Se a gente pega o Rio de Janeiro, que está na segunda colocação, menos da metade. Ou seja, é muito advogado, o que pode estar ou não ligado ao alto número de processos na justiça. Qual a opinião do senhor sobre? Não, então eu vou parafrasear o presidente Lula, eu vou dizer que o Brasil tem juiz de menos,
porque para fazer frente a uma proporção de advogados que você apontou, mais de 372 mil só em São Paulo, nós teríamos que ter um quadro de magistrados muito maior. Agora, você tocou num ponto importante, o excesso de judicialização talvez se deva, sim, ao número elevado de advogados. Mas nós temos procurado combater aqui em São Paulo a litigância predatória. É isso que está também assolando, dilapidando a estrutura judiciária em todo o Brasil, especialmente em São Paulo. Veja que neste ano de 2024, no primeiro semestre, 3 milhões e 45 mil ações novas entraram no Judiciário de São Paulo. Estou dizendo, mais de 3 milhões no primeiro e no segundo graus de jurisdição. Então, nós temos que ter esse aparato, essa infraestrutura muito bem organizada para fazer frente a esse excesso. E a litigância predatória tem sido combatida pelo Tribunal, sobretudo pela Corregedoria Geral de Justiça, e é um mal que assola o Judiciário em nível nacional. Lembrando que a litigância predatória ou litigância de má-fé, se eu não me engano, é um ilícito penal, é exatamente a iniciativa de um advogado, de uma das partes, de insistir numa ação em que ele sabe que não há fundamento jurídico nenhum. É isso, né, desembargador? Exatamente isso. São até ações forjadas, ações montadas, com partes inexistentes ou partes que sequer sabem que são partes. E nós já tivemos aqui no estado de São Paulo, no ano de 2022, condenação de diversos advogados por litigância predatória, condenação criminal. E foram condenados a altas penas, já confirmadas também em grau de recursal. E é isso que nós vamos continuar combatendo. A litigância predatória que beira a tipificação de fato criminoso. Olha, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Talvez uma alternativa, me escreve aqui um amigo pelo WhatsApp, fosse incentivar a mediação, desde que a mediação não tivesse um custo adicional para as partes, né? Mas talvez essa fosse uma forma também de a gente ajudar a diminuir o número de processos. De qualquer forma, fica o convite aqui para o senhor vir um dia aqui no nosso estúdio e responder as perguntas também dos ouvintes, que são muitas. É importante essa transparência do Poder Judiciário e essa atitude que o senhor está tendo de se abrir para entrevistas. Muito obrigado, viu? Obrigado, presidente. Muito obrigado. Sou eu que agradeço a oportunidade. Já estive nos estúdios aí da TV Bandeirantes e sempre que preciso, o Poder Judiciário, eu estarei presente para responder as perguntas suas e as perguntas do brasileiro de São Paulo. Obrigado, bom dia para o senhor. Muito obrigado. 10